Olá, boa tarde. Meu nome é Ellen e eu estou aqui para apresentar o trabalho de avaliação metrológica de entradas elétricas de soldagem. Os coautores desse trabalho são os professores Rodrigo Félix e Regis Landim. Bem, a soldagem é o processo de união de materiais utilizados para obter coalescência localizada de metais e não metais, produzida por aquecimento a uma temperatura adequada, com ou sem o uso de pressão ou adição de material. Os processos de soldagem são utilizados na maioria das indústrias de manufatura. Entre os processos destaca-se a soldagem por fusão a arco, que está presente na construção de plantas de processo, pontes, prédios de aço, navios, estruturas de máquinas e similares. Durante a soldagem, as áreas ao redor do cordão de solda são afetadas pelas diferenças de temperaturas geradas na soldagem, formando várias regiões que, dependendo da proximidade do arco, variam desde uma área fundida até algumas afetadas pelo calor produzido na fundição, e aqueles que o calor não causou qualquer alteração. Portanto, cria-se regiões com estruturas e tensões mecânicas diferentes das peças originais, que precisam ser avaliadas quanto à sua qualidade. As constantes demandas por competitividade, que impõem requisitos de qualidade e produtividade a baixos custos, somadas à evolução da eletrônica, tecnologia da informação e metalurgia, têm impulsionado o desenvolvimento e a aplicação industrial dos processos de soldagem em todo o mundo. No entanto, a ausência de soluções gerais para os processos de soldagem torna-se objeto de estudo para desenvolver e aprimorar técnicas de soldagem e testes de inspeção de qualidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar metrologicamente os parâmetros elétricos de soldagem, no caso tensão, corrente e potência elétrica, para o fornecimento adequado de copos de prova soldados para o projeto de avaliação de inspeções ultrassônicas por meio de aprendizado de máquina. Metodologia. Inicialmente, buscou-se garantir a rastreabilidade metrológica das medições, por meio da utilização de sistema portátil de aquisição de dados durante a soldagem. Bem, os dados posteriormente foram avaliados quantitativamente por meio do cálculo das incertezas de medição e qualitativamente por meio de inspeção visual e radiografia. Bom, temos aqui o Sistema de Aquisição de Dados Portátil, conhecido como SAP, e as ligações da fonte de energia aos sensores do sistema de aquisição. Para o projeto foram utilizadas 6 placas de aço inoxidável AESI 316L, com dimensões de 600 mm de comprimento, 200 mm de largura e 12,7 mm de espessura, adquiridas com ângulo de bisel igual a 30 graus e nariz de 1 mm, conforme a figura mostrada na apresentação. Devido à espessura da chapa ser próximo a 12,5 mm, o processo de raiz foi considerado o processo TIG convencional, assim como seu ponteamento, e para o enchimento foi definido a soldagem a arco a gás metálico, GMAW, também conhecido como MIG, é uma soldagem para enchimentos. A limpeza das juntas para eliminação das impurezas também foi realizada a cada interpasse de soldagem. Bem, na tabela 1 temos as características dos materiais consumíveis utilizados nessa soldagem. O metal base foi o AESI 316L, os metais de adição, tanto o eletrodo quanto o vareta também, do tipo 316L, com o diâmetro de 2,40 mm para o processo TIG e 1,20 mm para o processo GMAW. Em ambos foram utilizados o gás de proteção argônico
com pureza de 99,95%, e também foram indicadas as fontes de energia utilizadas em cada processo. Temos na tabela apresentada os parâmetros de soldagem para cada corpo de prova. Eu não mencionei anteriormente, mas são 3 tipos de corpo de prova, 3 condições de juntas soldadas. Uma seria o aporte térmico ideal, aquele que normalmente para esse tipo de soldagem é configurado o equipamento. A segunda seria uma condição de aporte de baixo aporte térmico, e a terceira condição seria de alto aporte térmico. Vocês podem ver aí os valores, né, obtidos pelo sistema de aquisição de dados, os valores de corrente, tensão e potência também, para cada condição apresentada. Os dados eles mostram resultados diferentes de potência de soldagem elétrica para cada corpo de prova soldado. Ao final da soldagem dos corpos de provas, pode-se observar que os valores de potência para o processo de soldagem MLW são claramente diferenciados entre si. No gráfico, a gente percebe que o passe 1 e o passe 2 são os passes de raiz e os demais passes são os passes de enchimento para o processo de MLW. Considerando os resultados da soldagem TIG e GMW, os valores de potência média para os corpos de prova ideal, baixo e alto são respectivamente 4,18 kW, 3,87 kW e 5,08 kW, atendendo à proposta inicial do projeto, em obter potências diferentes. A incerteza associada à medição instantânea da potência foi estimada e os valores encontrados variam entre 0,05 e 0,23 kW para todos os passes das 3 juntas metálicas soldadas, considerando uma probabilidade de cobertura de 95,45%, o que se mostrou um bom resultado na diferenciação entre os valores de potência elétrica para cada corpo de prova. Conclusões. Esses resultados demonstraram a possibilidade de caracterizar variações de tensão, corrente e potência elétrica, fornecendo limites elétricos que permitiram a obtenção de corpos de prova aprovados. A calibração da SAP apresentou o erro máximo e incerteza máxima igual a 1%. Para a tensão elétrica. Em relação à corrente elétrica, apresentou o erro máximo igual a 5% e incerteza máxima igual a 6%. O valor de tensão medido na calibração é adequado ao valor declarado pelo fabricante. Já a medição da corrente é superior ao informado. Os 3 corpos de prova apresentaram a formação de poros isolados nas juntas soldadas. Essa quantidade detectada não foi significativa para a reprovação da soldagem na inspeção visual. Posteriormente, foi realizado um teste de raio-x pela técnica parede simples vista simples, que confirmou a aprovação de todas as juntas soldadas. Ao final do estudo, pôde-se concluir que a rastreabilidade das medições foi garantida pela calibração da SAP, e que metrologicamente foi possível caracterizar as variações de tensão, corrente e potência elétrica, que fornecem limites elétricos que permitiram a obtenção de corpos de provas aprovados em inspeção visual e radiografia. Mais investigações precisam ser feitas em testes quantitativos, como inspeção de ultrassom e testes mecânicos, e usando o aprendizado de máquina, a fim de permitir uma correlação numérica entre as características dos testes quantitativos e as grandezas elétricas medidas. Obrigada.